Nesse vídeo a gente vai fazer o setup de um projeto em Next inteiro, usando o SLint para fazer lint automático do código. Então bora lá. Vamos começar instalando o Yarn, né? A gente vai usar esse comando aqui para fazer a instalação global do Yarn, né? Aqui no meu caso eu já tenho o Yarn, por isso que ele não instalou. Aqui na documentação do Next a gente vai dar get start, installation, e a gente vai usar esse comando aqui. Atualmente não precisa dar o traço TypeScript, porque tem por padrão nos projetos em Next. Então a gente vai dar enter aqui, esse comando terminal, põe o nome do projeto, usar TypeScript, o ESLint, né? O cara que vai fazer lint do nosso código, né? Validar se tem algum problema. Aqui ele também pergunta se quer instalar o Tailwind, né? Por padrão, que é aquela biblioteca de estilo. Aqui no meu caso eu vou dar assim, né? E esse SRC seria a pasta padrão, né? Onde vai ficar os códigos do Next, né? Nosso projeto em Next. Happy Router, a gente vai usar. E aqui ele pergunta se você quer customizar os imports do projeto, né? Eu vou usar o padrão. E agora ele vai fazer a instalação. A gente vai dar esse comando aqui padrão para configurar o SLint. Então a gente vai entrar aqui na pasta do projeto e dar esse comando. Aí aqui ele vai fazer alguns questionamentos. No meu caso aqui eu vou usar para sintaxe e procurar problemas. Import e export. React. Sim, a gente vai usar TypeScript. E aqui ele pergunta onde é que roda o seu código, né? No nosso caso vai ser browser. Qual formato? JSON. Que gostaria de instalar agora? Sim. E a gente vai instalar com o Yarn. Agora é só esperar. Bom, depois de ser instalado, a gente vai dar um code ponto, né? Dentro desse projeto. Beleza. E aqui dentro do nosso slint.json, ele já vai ter feito algumas configurações aqui por padrão. E a gente vai desabilitar aqui a necessidade de ter que ficar importando o React em todo o nosso documento, onde a gente cria o nosso componente. Então aqui agora, quando a gente tiver em algum componente, por exemplo, esse daqui, se a gente tirar essa regra, ele obriga a gente a ter que importar o React. E se a gente coloca ela, agora a gente não é mais obrigado a colocar, né? Porque por padrão o Next ele já injeta o React por trás. Então não precisa ter que ficar importando o React sempre. Aqui, se a gente dá o yarn slint SIC, você vai ver que ele solta um warning aqui, porque a gente não especifica a versão. Então aqui no slint.json a gente vai abrir aqui um settings, React, aqui dentro version e detect. Pronto, agora se a gente voltar aqui e dar esse comando de novo, ele já não solta aquele warning pra gente. Agora a gente vai instalar o Prettier, né? A gente vai instalar ele através do Yarn. Então aqui no nosso terminal a gente vai soltar esse comando, pegando da própria documentação, né? E aqui a gente vai criar um arquivo chamado .prettier.rc.json. Beleza. E aqui dentro a gente vai definir que no nosso projeto o padrão de aspas vai ser aspas simples. Então, single. Pronto. Aí, beleza. Depois que a gente definiu isso, a gente vai instalar o slint config prettier. Instalar esse plugin para a gente poder configurar no slint para fazer o lint automático do que a gente definiu aqui nesse arquivo. Então a gente vai instalar esses dois pacotes, que eu vou deixar o link aí na descrição. Aqui no caso eu vou só cancelar para poder usar o Yarn Add, instalar esses dois pacotes. Beleza? Depois de instalado a gente só precisa configurar, né? Então aqui a gente vai entrar no GitHub. Dentro do slint, ó, a gente tem que configurar. Então a gente vai lá no nosso slint, JSON, e a gente vai fazer essa configuração aqui, que é adicionar o prettier no extends.
E nesse outro aqui a gente também vai entrar no GitHub dele. Vamos ver se tem alguma configuração que a gente precisa fazer. E aqui, ó, ele tá falando que em plugins a gente tem que adicionar e colocar em rules o prettier para dar erro. Então a gente vai fazer isso. Prontinho. Agora, se a gente vir aqui no nosso projeto e tentar usar aspas duplas, ao invés de aspas simples, ele já estoura ali o erro pra gente, ó. Primeiro ele tá falando do ponto e vírgula, né? E aqui agora ele tá falando das aspas duplas, né? Que agora o padrão é aspas simples. Então agora se a gente trocar, ele para de reclamar. Bom, relacionado ao prettier, essa vai ser a única configuração que eu gosto de fazer, né? O restante eu não curto usar. Tudo que o prettier passa eu acho muito válido de utilizar, que é os pontos e vírgula, vírgula em final de objeto, essas coisas, sabe? Então a gente vai manter esse padrão. Agora a gente vai fazer algumas configurações para ele fazer isso de forma automática. Então aqui no nosso excelente JSON, a gente vai fazer uma configuração aqui do prettier, certo? E a gente vai criar aqui uma pasta .vscode. Dentro dessa pasta a gente vai criar um arquivo settings.json. Aqui dentro a gente vai especificar aqui editor.format onSave vai ser false, tá? E aqui a gente vai especificar editor.codeActions onSave, que é o que é para ele fazer quando a gente dá um save, né? E a gente vai querer sourcefixal.slint true. Pronto. Agora se a gente fizer aquelas... voltar aqui, né? Todas as correções que eu fiz, se a gente dá um Ctrl S para salvar, ele já vai fazer o fix automático. Agora a gente vai fazer a instalação desse outro pacote aqui, que vai fazer o processo de lint de imports para a gente automático. Então a gente vai copiar esse comando aqui, dar um yarn add e o restante aqui do comando. Instala o pacote. Beleza. Agora a gente vai fazer configuração. A gente tem que seguir as instruções aqui, né, de adicionar essa informação aqui em plugins. Então aqui no SLint a gente vai vir em plugins e vai adicionar. E em rules colocar isso daqui. Então aqui em rules a gente vai adicionar isso daqui, certo? Só vai dar esse problema aqui quando vocês der Ctrl+C, Ctrl+V, porque o padrão desse documento JSON é aspas duplas, né? Então a gente vai colocar aqui Ctrl+F, né? Para aparecer isso daqui. Você digita aspas simples aqui em cima e aspas duplas aqui embaixo e põe para substituir em tudo. Certo? Agora só falta esse daqui. A gente clica duas vezes e preenche. Tira essas vírgulas aqui no final e prontinho. Beleza? Aí só aqui que a gente vai mudar um pouco a ordem. Isso aqui é a ordem que ele vai seguir dos imports, né, na hora de dar o lint. Aqui a gente vai adicionar uma outra ordem que eu gosto de colocar o que vem do React primeiro, certo? Também gosto de colocar, gosto de colocar o que vem do Next e o que vem de @next. Show? Beleza. O que vem de components, certo? Que aqui no caso da gente tem o components e dentro de components button, e dentro desse button a gente tem o button.tsx, certo? Export const button. Tá dando alguns problemas aqui, só ver o que tá rolando. Prontinho, tava escrito errado. Aí beleza, se a gente tentar usar aqui dentro do nosso body, por exemplo, o children mais um botão aqui embaixo, certo? O import aqui, ó, tá errado. Se a gente der o Ctrl S, ele já faz a correção automática. E pronto, é isso. Fechou?